Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Raiza e estou aqui para lhe ajudar. Hoje abordaremos um assunto bastante importante da disciplina de Geografia Agrária. Iniciaremos, com as bases teóricas conceituais da agricultura e o contexto histórico e do desenvolvimento, da agricultura, suas transformações marcantes ao longo do tempo histórico. A agricultura, A agricultura é uma atividade milenar que passou por várias transformações ao longo do tempo. Nesse sentido, vale destacar um pouco sobre a evolução histórica que envolve o percurso da agricultura e os autores sociais nelas envolvidos. Sobre a agricultura, existem os três estágios, que é a agricultura arcaica, moderna e a contemporânea, A arcaica é desde o surgimento até o século XIX, que sendo assim, que foi as técnicas rudimentares, e na medida que vamos evoluindo, vai tendo características diferenciadas, sobre a agricultura. Dessa forma, a agricultura arcaica para a contemporânea foram as técnicas que foram avançando. Vale ressaltar que a agricultura arcaica ela é a base, do trabalho manual, a moderna é a mecanizada e a contemporânea se enquadra com as recentes pesquisas sobre os transgêneros e assim por diante. Com esse avanço, teve teve as seguintes mudanças, Há mais técnicas, mais produtividade, mais aproveitamento do solo, mais capital e menos mão de obra. Quando falamos sobre mais capital e menos mão de obra, aí estamos falando sobre as colheitas, as plantação e assim por diante. Só que na agricultura contemporânea há uma controvérsia, Não tem mais aquela mão de obra que é na parte das colheitas e das plantações. Só que tem um suporte técnico, que está por detrás, que acaba aumentando essa mão de obra, que contribui, indiretamente com essa agricultura. E talvez vocês possam estar se questionando, mas Raiza, existe ainda agricultura arcaica? Sim, é possível, pois todas elas se enquadram e se interagem por inteiro. Agora a gente vai falar um pouco sobre os sistemas agrícolas, que é o intensivo e o extensivo. O intensivo é quando o intensivo é o que tem intensidade maior e o extensivo, é quando tem intensidade menor. Então, o intensivo ele vai utilizar o principal fator, o capital e o trabalho, principalmente, as tecnologias, as máquinas e assim por diante. E o agente secundário do intensivo é a terra e o alto rendimento, por hectare. E existe mais assim nos países desenvolvidos. Ressaltando que essa agricultura intensiva, ela é mais comum na Europa, nos Estados Unidos, na forma que eles desenvolvem a sua própria agricultura. Já o extensivo, o agente principal é o contrário, O agente principal é a terra e pouca mecanização por conta do baixo rendimento, de hectares. E outro fato, outro tópico bastante importante, que a gente vai abordar agora é sobre os tipos de agricultura. Tipos de agricultura. A gente vai falar um pouco sobre a agricultura de subsistência, a agricultura orgânica, a agricultura comercial e a agricultura permacultura, A agricultura de subsistência também é chamada de agricultura tradicional. Ela é marcada por uma economia agrícola fechada, de alto consumo. Então, são as técnicas rudimentares, em pequenas propriedades, sem auxílio de máquinas. E a agricultura orgânica, ela é chamada de agricultura verde,
porque que visa principalmente, né, o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento social dos produtores. Ela está relacionada com o desenvolvimento sustentável e os alimentos orgânicos que são cultivados por meio de um controle biológico de pragas. E a agricultura comercial, ou seja, a agricultura moderna ou de mercado, né, como assim podemos falar, nesse tipo de atividade, né, pratica-se, né, a monocultura, que é o cultivo de um tipo de alimento e a comercialização dos produtos cultivados, sendo produzida a larga escala, com a utilização de substâncias, né, como os adubos, fertilizantes, químicos, agrotóxicos e etc. E a permacultura, ela é um projeto agrícola integrado, né, ao meio ambiente que envolve a manutenção dos ecossistemas naturais. Então, galera, vamos encerrar essa aula por aqui. Até a próxima, que a gente vai tentar se aprofundar mais sobre o tema de a geografia agrária. E qualquer dúvida pode colocar nos comentários. E até a próxima aula.